Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao penúltimo episódio do ano de 2025 do Com a Palavra 2.0. E se você é novo por aqui, o Com a Palavra 2.0 tem como objetivo, um objetivo, na verdade, muito especial, que é oferecer a vocês um gostinho de conhecer nossos entrevistados, que são os docentes do Departamento de História, e despertar a vontade de vê-los mais vezes por aqui. Como de praxe, o videocast tem como iniciativa a partir da Bolsa PUB, do canal oficial Departamento de História da USP, sob coordenação do professor Daniel Gomes de Carvalho e o professor Gustavo Veloso. E hoje, meus queridos, eu estou diante de um docente cujos próprios alunos dizem que suas aulas são eloquentes e teatrais. Nossa conversa é hoje com um professor recém-contratado que assumiu a cadeira de Teoria da História e Metodologia, Leandro Silwright de Alonso. O professor Leandro integra o Departamento de História da FEFELESTE e também do Programa de Pós-Graduação em História Social, atuando nas linhas de pesquisa História, Cultura e Poder e História da Cultura. É doutor em História Social pela USP com a tese Ritos da Oralidade, a tradição messiânica de protestantes no regime militar brasileiro, defendido em 2015, orientada pelo professor da casa já aposentado José Carlos Sebe. Fruto de uma pesquisa desenvolvida com bolsa da Comissão Nacional da Verdade. Mas antes disso, se formou-se em História e Teologia e possui formação técnica pelo Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí. Foi professor da Universidade Federal da Grande Dourados, pesquisador da Comissão Nacional da Verdade, integrante da diretoria da Associação Brasileira de História Oral e Associação Internacional de História Oral. Atua nas áreas de teoria e metodologia da história, com ênfase em história oral, memória coletiva, comunidades, traumas e cotidiano. É autor de Vidas Machucadas, História Oral Aplicada, lançada em 2023, e coautor de Memórias e Narrativas, História Oral Aplicada, em 2020, ambos publicados pela editora Contexto. Professor, é um prazer tê-lo aqui comigo hoje. Prazer é todo meu. Eu já agradeço a você, ao canal História do Departamento de História da Universidade de São Paulo e a toda a acolhida que você me deu e pelo convite tão gentil. Muito obrigado, professor. E eu tenho certeza que hoje a nossa conversa vai ser muito rica, inspiradora e reflexiva, principalmente. Então, para começar, professor, uma pergunta simples, mas que eu acredito que para quem trabalha com história oral, ela nunca vai ser simples, principalmente com história oral, metodologia e teoria. Então, dito isso, eu lanço a pergunta: quem é Leandro e quem é o professor Leandro Silwright? E olhando para si mesmo, nessa espécie de autoanálise quase psíquica e teatral, que diferencia esses dois, além, é claro, de um ser recém-contratado docente e o outro um homem por trás de uma trajetória longínqua? Esse é o tipo de pergunta difícil de responder. Eu me lembro aqui de quando colocaram, ou de quando o próprio Agostinho se colocou a questão do tempo. E ele se pergunta: o que é o tempo? Se ninguém me pergunta, sei. Mas se alguém me pergunta, já não sei. Parafraseando, tomando de empréstimo, ainda que recontextualizando essa proposta do Agostinho, perguntar sobre quem é alguém remete a essa dificuldade. Quando ninguém te pergunta, você sabe. Mas quando alguém te pergunta, você precisa elaborar para saber. Então, a sua pergunta tem camadas. Primeiro, ela remete à possibilidade da autorrepresentação. Uhum. Como as pessoas e os historiadores se autorrepresentam. Ela parte do pressuposto de que eu posso me autorrepresentar, que o meu eu, o meu self, é
passível de ser representado, de ser compreendido. E veja, quando eu olho para mim mesmo, eu vejo as partes do meu corpo, as partes de quem eu sou, os meus aspectos e até os meus reflexos. Mas eu não consigo me olhar por completo. Quando eu olho no espelho, eu vejo um reflexo de quem eu sou. Portanto, essa autorrepresentação remete a um reflexo, a uma imagem, a um aspecto, a uma possibilidade de revisão. E, ao mesmo tempo, a sua pergunta remete à dissociação das personas. Quem é a persona é acadêmica e quem é a persona por trás, o homem, você diz, por trás dessa persona acadêmica. Eu fico pensando na metáfora de um patinho, ou então de um patinho tomado como metáfora. Vamos imaginar um patinho, João, na lagoa, e esse patinho está sereno. É um patinho tranquilo, sereno. O lago inspira serenidade, calmaria, e as pessoas representam esse patinho de fora do lago a partir dos diversos aspectos que ele produz. Serenidade, calmaria. Por baixo da água existe uma agitação. Seus pezinhos, as suas patinhas estão agitadas, mexendo o tempo todo embaixo da água. Leandro pode ser percebido tanto pela incompletude da possibilidade de uma autorrepresentação, porque eu me vejo em partes, quanto da certeza que mesmo na calmaria da superfície ainda existe embaixo do lago uma agitação teórica, metodológica, epistemológica da minha vida. Eu sou nascido no interior de São Paulo, nasci na transição da ditadura militar para o que consideramos ser a democracia, o período democrático. Portanto, nasci num momento de mudanças no país, de tensões sentidas de forma diferente entre o interior e a capital. Sou filho de uma professora que depois se torna advogada, de um pai caminhoneiro, de uma família simples, mas que buscou se estruturar à medida que o tempo passou. Tenho uma irmã, gosto muito da minha família, da minha filha. Sou uma pessoa que busca inspiração nessa trajetória pessoal de vida, mas que estudou na escola pública, que tem amor pela escola pública. Tive dificuldades na escola pública, tive dificuldades na minha trajetória, mas todas elas foram necessárias para pensar os meus caminhos. Era aquele tipo de estudante que, ao longo da aula de matemática, estava pensando numa obra de filosofia ou de história. E que, ao mesmo tempo, voltava para a matemática e pensava de maneira abstrata aquilo que estava sendo colocado pela professora, sem tanta razão instrumental. Depois, eu sei que esse lago onde eu estou agora nadando é um lago que possui a sua história. A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, para chegar aqui, e isso foi um sonho, eu tive que fazer um percurso. E toda escolha implica em ganhos, mas, sobretudo, em perdas. Por isso, é possível pensar que toda a construção de um trajeto para chegar aqui implicou perdas e ganhos. Algumas dessas perdas foram ficando pelo caminho e sendo ressignificadas. Pessoas, lugares, circunstâncias, porque é mais ou menos na falta que nós nos fazemos, que nós preenchemos, que nós trabalhamos as nossas lacunas. Eu conheço a história do Departamento de História. Eu sei a responsabilidade que é estar aqui hoje, com a disciplina de Teoria da História e depois com Metodologia da História e também atuando na pós-graduação. Os professores que aqui estiveram, professores que estudaram a história do protestantismo, como eu em algum momento atrás, professor Emily Leonard, por exemplo.
nos primórdios do curso de História, mas também a forma como o curso de História hoje se coloca como uma locomotiva, como uma referência, e que é feito por colegas que realizam o cotidiano do departamento de História de uma forma a ressignificá-lo, tendo em vista a tradição e, ao mesmo tempo, as novas tendências historiográficas. Eu posso te dizer que nessa trajetória, nesse percurso, estar aqui é a realização, é uma realização. Mas estar aqui remete a uma construção. Sem ter passado pela Universidade Federal da Grande Dourados, talvez eu estivesse aqui hoje de outra maneira. Então, a amizade com os indígenas Guarani Kaiowá, no sul de Mato Grosso do Sul, fizeram toda a diferença na construção do professor que hoje eu posso ser para os meus estudantes. Maravilhosa é a resposta. E continuando nesse tópico sobre o processo de ganhos e perdas, há uma trajetória, como você disse, por trás desse professor. E que houveram escolhas. Nem todos sabem, mas o senhor também cursou não apenas história, mas também teologia. Poderia compartilhar conosco o que levou a trilhar esses dois caminhos, eh, sinteticamente? E sendo um pouquinho mais provocativo, o senhor os vê como caminhos antagônicos ou dentro de seus próprios limites, como uma trajetória que se tocam e conversam? Certo. Eu os vejo, no meu caso, na minha experiência, como campos que se tocam. E campos que produziram, pelo menos na primeira fase da minha história de vida intelectual, uma convergência que possibilitou, que foi condição de possibilidade para que eu desenvolvesse a minha pesquisa doutoral, que é o que termina ou finaliza uma parte da minha vida acadêmica. Para historiadores, o campo teológico não é estranho, muito pelo contrário. Talvez no Brasil, pelas tradições materialistas, que chegaram um pouco tardiamente, assim como o caráter tardio da própria universidade na história brasileira, se tenha uma dissociação imediata. Mas pensemos nos franceses, pensemos em, por exemplo, Henri e René Marrou, ou então Jean de Limoux. Esses eram historiadores cuja preocupação com o campo das crenças, com a história das religiões e até com o campo teológico não produziram ou não produziu antagonismo, mas convergência de perspectivas. Pensemos ainda em historiadores que não eram teólogos ou que não são teólogos, mas cuja importância da do sistema de crenças, da forma de crença, fez com que as suas trajetórias fossem distintas. Então, Carlo Ginzburg, que estuda heresias e crenças e formas de saber nesses grupos. Pensemos ainda na escola romana delle religioni, onde nós temos a figura do Raffaele Pettazzoni, que são historiadores profundamente alinhados com a ideia do estudo das religiões. E convenhamos, Michel de Certeau era teólogo e historiador, e constitui uma das referências indispensáveis para quaisquer historiadores e historiadoras ainda hoje, sobre como escrever a história, sobre sua obra, que é a minha preferida, A Fábula Mística, Ah, uma obra de história da mística, ou ainda La Possession de Ludum, quando ele estuda fenômenos que à época eram considerados fenômenos de possessão entre freiras ursulinas. Ao lado disso, não é estranho ver um Paul Ricoeur, já de tradição protestante, que faz uma filosofia da história, mas que também produz uma hermenêutica muito próxima
das questões inquietantes do sistema religioso. Portanto, não seria antagônico por essa e outras razões. No departamento de História, nós tivemos o professor Augustin Vernet, que é sempre lembrado com muito afeto, hã, pela sua trajetória, também pelas dificuldades que enfrentou pessoalmente, mas sobretudo pela contribuição intelectual que deu. Então, não seria nada estranho. Por outro lado, na minha experiência, que culmina na defesa da tese Ritos da Oralidade, eu tenho uma construção paulatina. Primeiro, uma construção de revisão da tradição religiosa familiar, que se dá não pela via católica, mas pela via de um protestantismo. Ainda que um protestantismo histórico, é um protestantismo progressista. Ou seja, num primeiro momento, no momento de infância intelectual, de conhecimento dessa infância, num momento de infância experiencial, eu tive contato com, utopias e com formas de se ver, o mundo, a espiritualidade, as questões sociais, muito alinhadas, apesar de todas as influências estrangeiras, à teologia da libertação. Então, à época, isso ainda estava muito em voga. Me lembro de ter feito leituras, mesmo que por vertentes variadas, às vezes, por vertentes majoritárias católicas ou minoritárias protestantes e experiências ligadas aqui ou ali com a teologia da libertação. Aos poucos eu fui descobrindo que poderia existir, por outro lado, João, uma, relação entre o sistema de crenças de protestantes e o sistema de crenças e convicções ideológicas da ditadura militar brasileira. E foi aí que eu encontrei grupos protestantes que resistiram à ditadura militar, se alinharam à luta armada, foram presos, torturados, foram expulsos de suas comunidades, e também protestantes, um setor majoritário, que eu chamaria de fundamentalista, que se alinhou aos ditadores para entregar pessoas, para produzir um capítulo muito triste da história dessas pessoas. E houve uma complexidade no interior das igrejas protestantes que demonstra que o entendimento disso não é fácil. E eu levantei a cadeia de comando protestante no interior dos órgãos de inteligência. Então, SNI, CENIMAR, se o sistema do aparato informativo repressivo, como isso se dava, como diversos ideólogos da ditadura estavam ao mesmo tempo no interior das igrejas protestantes, como que à época da morte de Vladimir Herzog e Manuel Fiel Filho, nós tivemos 2 comandantes do Segundo Exército, subsequentemente, que ambos habitavam o ecossistema, digamos assim, o ambiente da igreja batista, de uma igreja batista aqui na Vila Mariana. Então, a relação foi muito mais próxima do que distante, tanto de um lado quanto do outro. Isso me levou à Comissão Nacional da Verdade, da Presidência da República, na condição de pesquisador. E lá eu tive a honra de conhecer o professor Paulo Sérgio Pinheiro, trabalhar com ele, aprender com ele, muitas coisas sobre violência, medo, pavor, violações de direitos, sistemas de reparação. Então, na minha trajetória entre teologia e história, eu diria que, João, eu jamais me formei. A formação, para mim, é uma constante. Ela não implica e não é sinônima necessariamente da diplomação. A minha diplomação em teologia, em história, a minha diplomação como doutor em história social, que me honra muito, aqui por essa casa, que me honra muito, significa algo muito importante, mas de maneira nenhuma o fim de uma experiência aberta.
Então eu me vejo, se isso acontecer dessa forma, uma pessoa no futuro velha, idosa, num processo constante de formação, pela via da memória, da narrativa, da falta, daquilo que ficou, daquilo que naufragou, mas daquilo também que se reelaborou ao longo da minha trajetória de vida. Eu me vejo como alguém em constante formação, aprendendo com os meus estudantes, com os meus pares, com a instituição onde eu estou. Incrível, professor. E pelo que você demonstra e pelo que você fala, acredito que você leva. Foram só 2 perguntas até o momento, mas aparentemente você leva isso para dentro de sala de aula, em suas disciplinas, correto? Correto, correto. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de fazer nenhuma disciplina com o senhor, mas acredito que eu poderei fazer como ouvinte ou em algum Você momento. será sempre bem-vindo. Muito obrigado. Professor, eu disse que eu não costumo enviar os roteiros para as perguntas para os meus entrevistados. Mas o senhor pediu e eu atendi, e então eu fui um pouquinho mais desafiador ali, querendo, na verdade, desafiá-lo mais. Geralmente eu peço para os meus entrevistados eles sintetizarem 3 elementos. Mas eu vou lançar um desafio então aqui para você em poucas palavras. Quero que você defina o que é metodologia da história, o que é teoria da história e o que é história oral e mais. Como essas 3 dimensões, mais uma vez, conversam entre si na sua perspectiva e na sua prática como historiador. Uau! Uau! Vamos lá. Imaginemos que nós estamos assistindo a uma peça de teatro. Você gosta dessa proposta teatral? Eu gosto. Imaginemos então que esse teatro seja um teatro italiano, cuja quarta parede é imaginária. E eu tenho as ações, eu vejo as ações acontecendo no teatro, no palco, como espectador embaixo, na plateia. E eu vejo isso distante, mas eu não vejo as pessoas que vêm. Eu vejo a peça. Essa é uma perspectiva. Vamos retomar uma imagem um pouco diferente? Pensemos agora num teatro de arena, em que as pessoas estão numa disposição e que elas veem a peça e se veem ao mesmo tempo. Num teatro de arena, você vê aquele que vê. Você vê aquele que vê a mesma coisa que você vê por um ângulo, não raro, diferente daquele que você vê. Teoria da história é ver o que vê. Não é somente enxergar determinado objeto, mas é ver aquele que enxerga o objeto da maneira como enxerga o objeto. Teoria da história é um quadro. Teoria da história é um quadro coerente, mas não estático. Teoria da história é uma investigação sobre a natureza das coisas que são. É uma reflexão sobre as coisas que são. É uma revolta em relação ao sistema autossuficiente e arrogante do empirismo. Metodologia da história, diferentemente de ver o que vê, é aquilo que vê o que faz. O historiador,
pode ser também compreendido como aquele que opera no palco da história. Enquanto trabalha com a historicidade, é sujeito cognoscente, explora o sistema de disposições do estado de coisas de um arquivo, uma fotografia, um arquivo escrito, uma fonte que é inquirida, mas cuja autorreflexividade e a prática, as regras, as formas daquilo que faz, são observadas enquanto ele faz. Ele vê o que faz. E o método está ligado à metodologia na medida em que a metodologia é capaz de refletir sobre determinados procedimentos, enquanto aquele que faz ou produz aquilo que faz. História. Historiografia, a parte sedutora e estética da nossa pesquisa. Uma sem a outra produz problemas profissionais. A rejeição da teoria é uma postura teórica, empirista. Mesmo a rejeição. Enquanto que acreditar que a metodologia da história é suficiente, que é algo do senso comum acadêmico, que muitas vezes graçou, vigeu entre nós, é algo problemático, profundamente problemático, porque faz com que a reflexão sobre o que nós realizamos seja uma reflexão empobrecida. A história oral, para mim, é um conjunto de procedimentos. O Alessandro Portelli diz que é a arte dell'ascolto, ou seja, a arte da escuta. E eu não ignoro a arte da escuta, que é isso que você está fazendo agora. A escuta. Mais do que ouvir, escutar. Escutar qualitativamente. E acredito que o Alessandro Portelli tem razão. Por outro lado, nós temos um conjunto de procedimentos capazes de qualificar a arte da escuta. E esse conjunto de procedimentos pode dialogar com a metodologia da história e com a teoria da história. Porque, para mim, João, um dos problemas grandes da história oral, não só brasileira, é o excesso de empirismo. Então, além das histórias, da escuta atenta, como quebrar com a autossuficiência da acumulação pela acumulação? As histórias não se acumulam. As histórias significam. As histórias gritam. Elas clamam. E é preciso escutar as histórias com os ouvidos da leitura. E ler as histórias com os ouvidos da escrita. Misturar os sentidos, os códigos. Compreender isso com qualidade. Então, eu posso pensar que dentro da sua perspectiva e dentro da sua prática como professor, quando você está ministrando metodologia, a teoria está junto, teoria da história, e quando você vai ministrar a teoria, a metodologia também está. Precisamente. E é uma coisa que, às vezes, as pessoas não compreendem numa primeira escuta. Eu não vejo uma dissociação cabal entre essas duas áreas, entre esses dois campos. Tanto que eu estou trabalhando num livro, espero que seja publicado em breve, um livro pedido por uma editora, sobre metodologia da história. E nesse livro eu procuro compreender a metodologia da história para além da importante análise das fontes. Importante, indispensável análise das fontes. Mas no final do século XIX, no começo do século XX, alguns historiadores
muito próximos dos manuais de metodologia da história, e até um pouco depois, mesmo no Brasil, pensavam metodologia como análise de fonte. E metodologia é mais do que isso. É possível compreender a metodologia teoricamente. E essa é a minha proposta nesse trabalho que eu estou organizando. Então, eu não consigo fazer uma dissociação, porque profissionalmente dissociar isso traz prejuízo para os estudantes, no seu processo de formação. De repente, alguém pode ser seduzido pelo arquivo, que é algo monumental, belo, incrível, sem perceber que aquilo que está no arquivo, que nos toca e que se derrama sobre nós, é precisamente a secreção do arquivo. Aquilo que escorre sobre o historiador. Então, o arquivo, além de monumento, além de assustador em alguns casos, além de ter uma lógica própria e um lugar social, não é só aquilo que lembra. Um arquivo é aquilo que esquece. Porque na seletividade do arquivista ou de quem trabalha no arquivo, existem critérios tácitos, às vezes implícitos, que faz com que eu preserve determinado documento e não outro. Um arquivo pode ser organizado pela lógica da lembrança, mas nós não podemos esquecer que a lógica da lembrança é aquela que faz fronteira com a do esquecimento. À medida em que a lembrança de arquivar, a lembrança de trazer, de catalogar, a lembrança de cuidar se estabelece, estabelece-se tácita e implicitamente a lógica de um esquecimento de outras coisas que não foram arquivadas porque não encontraram lugar social no arquivo. Teoria da história me ajuda a compreender o arquivo, por exemplo, teórica e qualitativamente. Metodologia da história me ajuda a trabalhar com esse arquivo, mas sem me esquecer daquilo que inclui e exclui. Sem me esquecer das lógicas e do poder que operam naquele espaço. Isso vai de encontro com a próxima pergunta que você menciona sobre o esquecimento e o arquivo. E a historiografia, ela é repleta de lacunas. Ela é. Nós somos historiadores, mas nós não somos donos de uma verdade absoluta. Nós enfrentamos e nos debruçamos sobre documentos e fontes até o limite, mas há um limite. E são a partir desses limites que nós somos enfrentados. Então eu gostaria que elencasse um único desafio que você vê dentro da historiografia ao se deparar com a metodologia, a teoria e a oralidade. E, claro, o porquê. Como incursionar em regiões de opacidade documental. Como não temos a pretensão de saber tudo, escrever tudo e conhecer o espírito da época como um passado na condição de alteridade, um passado que é uma alteridade e que pode ser recuperado quase no plano de um realismo ontológico, dada a possível reprodutibilidade de determinado passado, que era uma crença no século XIX, sobretudo. Mas como pensar as regiões de opacidade documental? Então, quando eu olho para um historiador como Robert Darnton, da história cultural, e leio um dos seus capítulos mais sedutores. Há um artigo meu na revista de História do departamento, aqui da USP, de História da USP, sobre esse texto do Robert Darnton, que é Os Trabalhadores se Revoltam, o grande massacre de gatos na rua Saint-Séverin. E eu escrevi,
o grande massacre de Darton, levantando algumas polêmicas em torno da hermenêutica, do conjunto interpretativo que o Darton mobilizou para compreender aqueles aprendizes. Como decifrar uma piada sem graça nos dias de hoje, até politicamente incorreta, massacre de gatos, porque isso era tão engraçado à época. E o Darton teve de fazer uma incursão de uma região de profunda opacidade documental. Um dos limites de quem escreve história é justamente explorar a fonte não só por aquilo que ela fala, mas também por aquilo que ela cala. E nós teríamos novamente o problema do silêncio, o problema do intracódigo, o problema do interdito, do subreptício, daquilo que está entranhado, mas também aquilo que diz justamente porque não diz. Então, o historiador abdica ou o historiador constitui uma estratégia narrativa capaz de produzir com um conjunto de imagens e protocolos um sentido, um texto, uma historiografia sobre aquela lacuna. Eu sei bem que hoje a história digital diz que nós sofremos mais pela abundância de fontes do que pela escassez. Escassez. Mas mesmo na abundância, existem regiões de opacidade documental. Como trabalhar nessas regiões? Porque eu trabalhei muito com os documentos oriundos dos órgãos informativos repressivos. Perceba que, obviamente, evidentemente, o torturador, durante aquele triste protocolo, aquele triste interrogatório, não diz o que está fazendo. O tom da leitura do texto muda. A postura e as respostas mudam em determinadas circunstâncias na leitura daquele documento que é fonte à medida em que é arguído. Mas como posso, então, incursionar precisamente no que está subjacente ou no que é interdito, no que está entre as pessoas presentes naquela sala e que deixam o vestígio no documento policial, a partir daquilo que o documento fala, mas também aquilo que o documento não pode falar, porque era um documento oficial. Que o documento não pode confessar. Eu quero ver e ler a historiografia pelo seu caráter inconfessável. Não só pela sua narrativa, mas pelo seu silêncio, porque isso também é narrativa. Não só pela sua história, mas pela sua memória. Não só pela memória, mas também pelo esquecimento, que é uma parte da memória. Eu quero ver a historiografia não pela sua plenitude, mas pela sua ausência, pela sua significação, questionando as lacunas a respeito das suas razões de ser. Eu quero ver a historiografia pelo seu naufrágio, e aqui eu lembro do texto de Fernando Prodel, de 1958, na língua portuguesa, traduzido para a língua portuguesa, em que ele fala da importância dos modelos e a importância do naufrágio. Não se pode acreditar num modelo que não naufraga. Isso já estava no Brodel. O senhor falou sobre silêncios, falou sobre arquivos, e a gente tocou no tópico da ditadura, e veio à minha mente agora, se num arquivo oficial não tem tudo ali para responder as suas perguntas, porque tem voz ali silenciada, como que você responde a essa pergunta? A pergunta que se cria na sua cabeça e a pergunta que você mesmo quer responder. Existem algumas perguntas cujas respostas são a admissão da sua impossibilidade. Eu não consigo responder.
Então, existem alguns limites que são intransponíveis, porque ainda penso na importância da estabilidade do documento e da fonte. Ou seja, para mim, o referente narrativo dança. Ele dança, é estético também. Para mim, não necessariamente o eu lírico precisa ser golpeado para se ter uma historiografia rigorosa. Às vezes é diferente, precisa ser valorizado em alguns casos. Portanto, eu não ignoro o caráter ficcional da construção narrativa da história, sem que isso signifique embuste, má fé, invencionismo, qualquer outra coisa. Não estou dando lugar a isso. Mas o referente dança. O referente dança. Eu não consigo ser historiador admitindo a condição de cronista do rei, reproduzindo o que o rei diz, ou reproduzindo a fonte. Se a fonte me diz que alguém se levantou e foi até a porta, e na porta aconteceu um evento de maior relevância, nem por isso eu reproduzo a fonte. Eu constituo história, que é diferente. Existe um papel pré-figurativo, figurativo e pós-figurativo na escrita da história. Eu preciso imaginar para escrever história. Eu preciso mobilizar o meu imaginário para escrever história, com base na fonte, com base no referente, mas num referente que dança. Existem algumas perguntas que não serão respondidas. Não naquele momento, e talvez nunca sejam. Mas existem algumas perguntas que trazem em si mesmas, na inquietação, uma resposta, ainda que essa resposta não seja um fator de definição. Às vezes, a historicização da pergunta é tão importante quanto a resposta da pergunta, porque ela revela uma inquietação de época. Olha, eu poderia ficar perguntando mais mil e outras coisas e fugir completamente do roteiro, mas eu preciso me concentrar no roteiro, professor. Mas com certeza nós teremos outra oportunidade para conversar completamente sobre silêncio, arquivo, memória, isso com certeza. E agora vem a pergunta que, assim, eu tinha falado com você que para mim é uma pergunta crucial e que acho que vai gerar uma grande reflexão aqui. O senhor percebeu que eu gosto muito de algumas perguntas provocativas e eu confesso que, sem dúvidas, foi a pergunta que eu mais gostei de elaborar. Então, eu vou lê-la por completo. O professor Ulpiano Bezerra de Menezes, que já aposentado, no seu artigo A História Cativa da Memória, ele adverte que a história corre o risco de tornar-se prisioneira da memória, caso deixasse de analisá-la como objeto e passasse a reproduzi-la como discurso. Já em Memórias e Narrativas, o senhor, e eu falo grandioso professor José Carlos Sebe, parecem propor o movimento inverso, de que a história é libertada quando devolvemos a ela a escuta, a voz e ao corpo de uma memória viva. Diante dessa tensão entre vigilância, que eu acredito ser epistemológica, de Ulpiano, e a ética, e talvez moral também, da escuta que o senhor defende, o professor Sebe também, a história oral, ela corre o risco de se tornar uma nova cativa da memória, e independente se esse risco ele existe ou não, o que o senhor entende ser o papel do historiador, que o senhor já deu algumas dicas aqui, é ser intérprete crítico, é ser coautor da narrativa, ou é ser um guardião da alteridade do outro, dos silenciados, dos arquivos?
permita-me fazer algumas considerações que serão importantes para a resposta da Fique à questão. vontade. Existem historiadores cuja competência e a preservação dos seus campos de estudo são marcas inafastáveis. É o caso do professor Upiano. Não somente se preocupa com a memória no campo patrimonial, como se preocupa com a história como patrimônio. O que eu quero dizer com isso? Quando o dicionário de Diderot e d'Alembert aborda o verbete em que a história é colocada na árvore do conhecimento, de Bacon, a história aparecia no ramo da memória, século XVIII. Para que a história se formasse como ciência, na sua certidão de nascimento, se é que ela tem uma, consta que história não é memória. Quem disse isso primeira vez não foi o Jacques Le Goff, que também disse, tempos depois, ou mesmo Pierre Nora. Isso é dito já no século XIX, a partir da Escola de Berlim, no ambiente de 1810. História não é memória. Por quê? Para se cientificizar, a história precisava de um estatuto próprio que não fosse aderente à memória, que não fosse regido por uma questão vital ou patrimonial preponderante, mas que desse à história uma capacidade heurística de trabalho com fontes, com materiais, para que ela então fosse a versão autorizada sobre o romance do Estado Nacional, o glorioso Estado Nacional. Daí, história e memória precisam estar em tensão, estratégica e epistemologicamente, para que a história se consubstancie como disciplina acadêmica, científica e profissional. Os historiadores do patrimônio e aqueles que tomam a história como patrimônio ocidental, um patrimônio estabelecido a partir de uma carta de nascimento, uma carta de Nashita, estabelecem essa distinção como condição de possibilidade para a existência científica da história. No entanto, a história da memória revela fases distintas de compreensão. Se nós tivéssemos que periodizar o que eu chamaria provisoriamente de a nova história da memória no século XX, talvez nós tivéssemos pensadores ali entre 1910 e 1930, pensando o campo da memória, né? Warburg na história, Maurice Halbwachs a partir da sociologia, mas também conversando com historiadores, e depois com historiadores dos análises, entre diversos outros, historiadores, filósofos, Henri Bergson e vários outros que vieram antes do Maurice Halbwachs, que constituíram essa ideia, no caso de Warburg, de uma memória social. No caso de Halbwachs, dos quadros coletivos da memória e da memória coletiva. Então, a memória, que nesse momento também não é história, passa a ganhar, contudo, um papel coletivo mais significativo e amplo. Ela se manifesta como memória patrimonial, mas ela não apenas é memória patrimonial. Existe uma noção de memória um pouco mais alargada. A segunda fase, não é a fase que vai da década de 80 até a década de 90, quando se retoma os testemunhos do Holocausto, sobretudo em função dos negacionismos que aparecem, no caso alemão e em outros casos, mas também se retoma por causa de uma nova onda patrimonial. E aí nós temos autores importantes como Pierre Nora,
que trabalha em 74 a propósito do retorno do acontecimento Faire de l'Histoire, e depois Lieu de Mémoire, ao longo dos anos até a década de 80. Havia uma preocupação na França de que o patrimônio fosse central, porque isso garantiria, em tese, a identidade nacional refletida nos currículos escolares, inclusive. A partir dos anos 2000, nós tivemos uma terceira fase. Essa terceira fase remete a uma memória transnacional, um pouco mais fluida, uma memória capaz de questionar o nacionalismo metodológico, capaz de reconhecer que nem toda memória é uma memória francesa, nem toda memória é uma memória alemã. Existem multidirecionalidades e uma espécie de virada mnemônica no interior da historiografia ou dos estudos históricos. Então, vamos pensar por um outro lado. Pensemos que objeto, porque é essa palavra que aparece, a história, a memória seria objeto da história para não para que a história não se torne cativa. Uhum. Pensemos na palavra objeto. Pensemos seriamente, eu e você, João, na palavra objeto. Objeto é ausência de presença. Fenomenologicamente, objeto é ausência de presença. Memória é a presença de uma ausência. É precisamente porque o que foi não é mais, muito embora tenha sido realmente, que eu posso me lembrar. É porque as coisas se desconstituíram. Elas não são objetos reificadas que eu posso me lembrar. E a lembrança é o material dinâmico da memória, que opera por meio da recordação. Isso acontece no patrimônio, claro, do patrimônio mais convencional, a partir de políticas de memória, a um patrimônio alternativo ou insurgente, ou até decolonial, nas abordagens mais recentes. Então perceba a iconoclastia como um movimento de questionamento dessas memórias que se estabelecem no espaço público. Por outro lado, João, vamos imaginar que a memória fosse apenas objeto da história. Então nós teríamos um patrimônio reificado, uma narrativa reificada, um espaço público reificado, coisificado, e para além do elemento coisico da memória, existe uma composição dinâmica, vital, de potência da memória. A memória é algo que se move em torno de conjuntos de imagens, propostas políticas, aquilo que emerge ou é suprimido, aquilo que é dinâmico, e a história não poderia ser cativa da memória, a menos que a memória tomasse o lugar da história. Matérias independentes, mas com limites. Dominique Lacapra acaba de escrever, ou melhor, acaba de ser traduzido um texto do Dominique Lacapra que está em Compreender Outros, em que ele diz que é legítimo que a história critique a memória e coloque questões à memória. Mas diz ele, em suas palavras, que também é legítimo que a memória coloque questões à história. Os movimentos em busca dos seus direitos, que às vezes, em face dos limites da historiografia, de que você falava tão bem, não estão presentes numa historiografia regular com suficiência. Então, os movimentos que reivindicam a sua memória, o direito de contar a sua história,
o direito de contar a sua proposta, a sua perspectiva, a sua vivência, a sua visão. E qual é a sensibilidade? É aqui que o oralista, o historiador oral, como queira, vai a essas memórias, revalorizando e requalificando o campo da memória, não para produzir um cativeiro, mas para produzir a autonomização de pessoas que são capazes de dizer a si mesmos. Isso não prescinde da análise, da crítica, da rejeição à construção do herói e de outras coisas. Respondendo, há um papel interpretativo. Esse papel é hermenêutico. Há um papel de análise. Nós não abrimos mão da análise. Então, quando Portelli dizia que a história oral era um fantasma que assombrava os corredores da academia, e alguém mais recentemente se pergunta, será que é mesmo ainda um fantasma? Ou já foi um fantasma capturado, docilizado pela própria história? Não, a história oral, muito embora tenha passado por essa fase de tendência, né, ainda que a história oral seja atraente e sedutora, e como você tem acompanhado no NEL, há muitas pessoas que querem fazer história oral o tempo todo, mas, a meu ver, ela ainda mantém o seu caráter fantasmático, de assombro, porque ela vai ao pequeno épico, à historinha, ao pequeno incômodo, ao detalhezinho. Como é que o detalhe desestabiliza os grandes sistemas? Como é que as historinhas, os causos, a lógica regional própria, como que isso opera como fonte de desestabilização? Há um papel interpretativo, há um papel de coautoria. Eu acho que você lê muito bem, na medida em que a pessoa escolhe dar a entrevista. Ela dá a entrevista. Então é um lugar de escuta, em que você se coloca para escutar e aprender, e entender, e valorizar aquilo que as pessoas falam. A história da guerra com as memórias dos soldados é uma outra história. Posso criticar essas memórias? Posso. Mas também não é legítimo que essas memórias apresentem inquietações à história? Pode ser. A coautoria é a cocriação, é a transcriação, como aprendemos com os irmãos Campos, com o professor José Carlos. E a história oral, pelo menos a que eu faço, não pretende ser a guardiã da alteridade dos outros. Peço espaço para mais algumas considerações. Vejamos o quão problemática é essa expressão. Outros. Havia um tempo em que se falava, ironicamente, na multiplicação dos sujeitos da história. Então, não somente nós temos fontes múltiplas e diversas, mas muitos sujeitos da história. Sujeitos, então passa a se fazer uma historiografia das mulheres, uma historiografia de gênero, uma historiografia preocupada com os indígenas, e isso é legítimo e importante. Contudo, João, será que ainda não temos o vício de incluir o outro na gramática do mesmo? Com um gesto mais ou menos democrático, idealmente democrático, mas num sistema de colonização epistemológica continuada sobre o outro. Cabe o outro na minha historiografia? Sim, desde que, a partir das mesmas normas, das mesmas teorias, das mesmas propostas metodológicas. A ideia de que a história oral poderia ser guardiã da alteridade foi defendida de outras formas. A pretensão arrogante de dar voz
de controlar a voz dada, a pretensão depois de dar ouvidos, que é algo muito melhor, muito melhor. Dar ouvidos é importante. Mas o que é que leva, e não gosto dessa expressão, os novos sujeitos dessa. Não gosto. O que leva as pessoas a participarem de um projeto de pesquisa com potencial de emancipação e de uma historiografia própria? Se não havia da narrativa mesmo, da própria história, de se contar uma história, de autenticar a memória. Aí nós temos vários desafios com a história oral brasileira. Primeiro, a história oral brasileira precisa ser um pouco mais brasileira. A história oral brasileira não pode encontrar, a meu ver, suficiência na acumulação das entrevistas. O papel do arquivo não é o papel da acumulação. É o papel da sensação, do entendimento, da lógica própria, das políticas públicas. A história oral brasileira não precisa desgastar conceitos ou se valer de tantos chavões, usar conceitos como chavões. Ela pode ser um gesto de espíritos livres, trabalhando e operando criticamente ao mesmo tempo. O que me parece que não é razoável é compreender que a história, ou mesmo a história oral, seria cativa da memória, mas ao mesmo tempo compreender que tampouco a história oral é vassala da história. Ela tem o seu caráter aplicado, disciplinado, autorreflexivo. Ela tensiona com a história. Ela gosta da história, mas ela tensiona com a história. E como você mesmo Pessoas. disse, ela gosta de ir nas minúcias, ela gosta de desafiar, ela gosta de procurar nos detalhes, e eu acredito que é nisso que ela vai incomodar as outras histórias. A história do Brasil colonial, a história do Brasil Império, tudo isso. E também se valer das outras histórias Sim. para construir um conhecimento competente, bem, a respeito de história colonial, do Brasil independente ou qualquer outra historiografia. Ou seja, o lugar dela não é um lugar acima, mas também não é um lugar abaixo. Não é um lugar abaixo, é um lugar de escuta e de diálogo. Ela não precisa de chavões ou de concessões irrealizáveis. Ela pode ser franca, honesta. Ela está estabelecida. Está estabelecida. Ótimo, professor, muito obrigado. E agora nós vamos partir, depois dessa questão que nos leva a refletir e que eu acredito que nossos ouvintes terão que dar como fala, um replay para escutar e absorver, para compreender melhor tudo isso, porque é muito denso e é muito reflexivo. Entender essa resposta, esse conflito, se é que há conflito ou não, e entender que a história oral, ela tem seu papel de autonomia também. Professor, partindo para agora a área dessa docência, que agora você assume aqui dentro do departamento, como docente acadêmico, atualmente, quais desafios você encontra? Vai ser pleonasmo agora? Como docente acadêmico e indo mais além, sobre orientações. Que temas você, assim, anseia, tem vontade de orientar e quais os temas que você acredita que dentro da sua área
E a gente falou até aqui do Brasil, o senhor citou no Brasil, quais temas você acredita que têm sido menos pesquisados dentro dessa própria perspectiva de metodologia, teoria e história oral? Certo, eu gostaria de reafirmar que estar numa comunidade como essa, de discentes e docentes engajadas, é uma honra para mim. Quando eu voltei à USP, eu encontrei uma comunidade viva e eu precisava de uma comunidade ainda mais viva para que eu continuasse me sentindo vivo. Então esse contato com os estudantes, as estudantes, tem sido algo fenomenal, marcante na minha experiência. E quero te dizer que, em relação às minhas disciplinas, eh, eu vejo como desafio superar um certo delay, uma certa, eh, um certo, atraso que existe em relação à compreensão do próprio campo. Vou te explicar. Hoje nós estamos vendo a inteligência artificial generativa ainda mais forte. Estamos vendo determinadas tendências historiográficas aparecerem, tendências teóricas, metodológicas, inclusive. Então, nós vemos história animal, nós vemos a valorização das outras formas de vida que não humanas, vemos a necessidade de dialogar criticamente com esse nosso mundo que parece se entregar ao aquecimento global, às emergências climáticas, a valorização nesse sentido de povos tradicionais, indígenas, quilombolas, e a reflexão teórica e metodológica que pode se dar, não só ao encontro deles, não sobre eles, mas com eles, ao lado deles, isso é diferente. E pensar nessas tendências humanas e pós-antropocêntricas. Eu vejo isso como um desafio, mas eu temo que esse gap, esse delay, esse hiato que nós temos entre a compreensão das coisas, faça com que esses temas sejam recebidos com um certo atraso. Caso brasileiro, eu vejo que pode haver mudanças, já que estão sendo preparados dossiês. A própria Eva Domanska vem fazer uma palestra aqui na Universidade de São Paulo, no departamento, no dia 19, e ela é uma das expoentes dessas novas correntes historiográficas. Então eu vejo isso como desafio. Eu vejo como desafio a formação de profissionais que conheçam bem as matrizes convencionais da disciplina História, não para corroborar com elas, mas para estabelecer um pensamento crítico sobre elas. E nesse sentido, as tendências nos ajudam, porque ao mesmo tempo em que eu valorizo a suntuosidade da obra de um expoente como Mark Bloch, eu consigo pensar e refletir com os estudantes se a história continua sendo a ciência dos homens no tempo. Os vírus não têm história? História genômica? A história profunda do sistema Terra? A história de uma escala muito ampliada, de milhares e milhares de anos? Isso é diferente do que eu faço na história oral, mas isso tem o seu lugar e precisa ser valorizado. E também qual é o papel da história oral ou a relação da história oral com as perspectivas pós-antropocêntricas. Eu publiquei agora, João, um artigo. Eu fiquei muito feliz, João, de publicar esse artigo na Rethink History, em que eu pergunto se, se o pós-antropocentrismo é o fim das histórias faladas. E respondo isso no artigo, já dialogando com o campo da história oral e essas propostas e tendências historiográficas, percebe? Então, para mim, João, é importante que o historiador seja formado profissionalmente,
que ele identifique as correntes historiográficas clássicas, que ele consiga dialogar e compreender os alemães no século XIX, mas que ele também tenha instrumentos e possibilidades para questionar a noção de homem universal, europeu e etc. Que ele também dialogue com teorias latino-americanas, que ele questione a colonialidade, que ele conheça também os historiadores indianos, os historiadores africanos, as historiadoras. Não é admissível que uma bibliografia hoje elida as historiadoras. Não é admissível. As correntes de gênero, as correntes feministas nos ensinam teoricamente. E não reconhecer isso é um problema. É um problema. Assim como é um problema não reconhecer o valor da memória do griot em África. Não reconhecer as Áfricas, as muitas etnias, que a sabedoria indígena não é só sabedoria, é um conhecimento indígena estabelecido. Veja o Ailton Krenak, entre outros. Então, é preciso também que a teoria da história, a metodologia e a história oral dialogue com essas perspectivas. Eu pretendo orientar na interface da história oral, da memória e a história do tempo presente. Então, isso me interessa. Me interessa, portanto, tudo que é dramático, traumático, difícil, que produz violências, mas também me interessa identidades, culturas, festividades, crenças, expressões populares. Isso tudo me interessa. Me interessa pensar como os historiadores escrevem história, me interessa pensar a história da história oral, a história do Brasil republicano mais recente e como essa história foi sendo transformada a partir de agentes vivos, concretos, que problematizam o sentido dessa historiografia. Tudo isso me interessa. O que me interessa é, então, trabalhar com a metodologia da história oral, nesse primeiro momento. Porque eu vejo o NEL crescendo com esses interesses conjuntos. Ontem nós tivemos uma reunião muito oportuna do NEL, em que se discutiu também projetos. São projetos os mais variados, ligados à antiga FEBEM, Fundação Casa, a memórias regionais, locais, indígenas, perspectivas de gênero, perspectivas memoriais. Então, é um grupo diverso, unido pela metodologia ou pela cadência disciplinar da história oral aplicada. Muito obrigado, professor. E eu vou lançar uma pergunta para os nossos ouvintes, que é algo que acredito que vem sendo debatido, mas que não é para você responder. Se é possível, se é tangível, fazermos uma história do presente. Porque história do presente é trabalhar com o agora. Então, é possível isso? Então, fiquem aí a pergunta e uma hora eu chamo. Posso responder? Não, não pode responder, porque eu vou te trazer aqui para responder também essa questão. Eu quero responder essa questão. Professor, nós estamos encaminhando para as 2 perguntas finais. E o ano de 2026, no primeiro semestre, você vai ministrar a metodologia da história e no segundo, teoria. Porém, entretanto, todavia, os seus pupilos, os seus futuros discípulos, e eu já escutei burburinhos, que estão chateados, que não terão a oportunidade de fazer uma optativa com você em 2026. Então, você poderia nos dar um spoiler de 2027? E se você tem aí em mente uma disciplina optativa? Eu já cadastrei uma disciplina optativa que diz respeito à história oral e à história do tempo presente. Vou me conter por enquanto. E gostaria de ministrá-la em 2027.
Porém, eu não tenho ainda como prever isso, porque a área se organiza para montar essa grade, essas Sim, propostas, e tem o fator pós-graduação. Então, eu não sei em que momento eu precisarei dar uma disciplina na na pós-graduação, pós-graduação. não é? Mas eu adoraria já em 2027 ministrar uma optativa. Se for possível, farei isso. Então, meus queridos, talvez vocês tenham que esperar um pouco mais tempo além Ou de não. 2027, ou não. Bom, para nós encerrarmos o que foi esta pequena, grande reflexão, repleto de diálogo e pensamentos, eu deixo aqui um pedido muito especial, eh, que eu gostaria que você indicasse a esses nossos telespectadores, brasileiros ou não brasileiros, que estão nos assistindo e ouvindo, um romance literário, uma obra historiográfica. E a outra, eu acredito que eu já sei, que é um livro, seja literário ou historiográfico, que tenha marcado profundamente a sua trajetória. A primeira resposta é também provocativa. A Hora da Estrela, Ah. Clarice Lispector, porque combina com o meu espírito. A segunda é uma clássica, valorizando a historiografia clássica, Os Reis Taumaturgos. Eu vou adiantar aqui. Mark Bloch esse ano completaria 100 não, completaria não, esse fez 100 anos de Mark Bloch, e nós vamos convidar a professora Ana Paula Tavares para vir falar, que ela é professora de medieval, justamente para falar sobre Mark Bloch e a obra Os Reis Dramaturgos. Excepcional, marcou minha formação, Os Reis Taumaturgos. E, por fim, uma obra que tenha marcado, seja literária ou não. Tem várias, mas eu vou selecionar uma que está candente na minha reflexão, que é A Psicanálise do Fogo, do Gaston Bachelard. No campo da história oral, você não vai perguntar? Qual? No campo da história oral? Vamos lá, professor, no campo da história oral. Augusto e Leia. Augusteleia. Augusto e Leia. Então é isso, professor. Nós chegamos ao fim de mais um episódio. Eu quero agradecer imensamente ao senhor pelas reflexões teóricas, metodológicas, eu vou até dizer orais, por essa conversa generosa que tivemos hoje. E como eu digo a todos os meus entrevistados, foi um prazer inenarrável tê-lo aqui conosco. Palavras finais. Retomo a gratidão pelo espaço. Me pergunto o que você vai fazer com toda essa habilidade para entrevistar, para conversar. Tenho hipóteses pessoais que não arriscarei em público, mas reconheço que o espaço que vocês abrem é fundamental. Isso que vocês estão fazendo no departamento de história precisa ser reconhecido. Quero aqui lembrar dos seus colegas também, não vou mencionar os nomes para não me esquecer de um ou outro. Mas além de você, João, que faz tão bem, seus colegas. Seus colegas precisam ser valorizados pela iniciativa, e o professor Daniel, que é um colega, um parceiro, um amigo de vários momentos. Então, parabéns a vocês. Estudem história reflexiva e criticamente. E vamos em frente. Vamos em frente. Temos muito pela frente. Temos muito pela frente, ainda mais no ano de 2026. Também deixamos nossos agradecimentos à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas por ceder este espaço para a gravação deste videocast, ao professor Daniel Gomes de Carvalho e ao Gustavo Veloso pela orientação. E é claro que eu vou citar a minha equipe aqui, essas pessoas que fazem parte desse projeto, que não seria nada sem eles. João Vitor Galvão, Pedro Sampaio, o Danilo Vieira, a Sabrina Pandório, Fernando Júnior e o Wagner Domingos, além do Otávio e José Veloso, que são responsáveis pelo estúdio da Fefeleste. É isso, pessoal, e até a próxima.